Então vamos continuar nossos estudos aqui da parte de mecânica. Na última aula nós discutimos a respeito do movimento progressivo do movimento retrógrado, né, onde nós descrevemos nossa equação horária da posição, dado por essa expressão aqui. O que a gente vai fazer agora é ver o que acontece quando o movimento ele varia, tá? E quando a gente fala de movimento variado, que a gente vai chamar de movimento uniformemente variado, vai ser o caso onde a velocidade que outrora ela era uma velocidade constante, agora ela vai variar no tempo, tá? Então, vamos descrever aqui o nosso chamado movimento. Deixa eu aumentar um pouco a tela aqui para ficar melhor. Chamado movimento uniformemente variado. Uniformemente variado. Tá? Aqui o conceito de movimento uniforme significa que quem vai ser constante agora vai ser a nossa aceleração. Tá? Então a nossa aceleração ela vai ser uma constante. E o que é a nossa aceleração, né? Como que a gente vai definir a nossa aceleração? Nós vimos que a velocidade ela é tomada como sendo uma relação de espaço, ou seja, quantos metros eu percorro num certo intervalo, ou seja, o espaço por tempo. Então, se eu tenho uma mudança de posição, se uma posição x1 e vou para uma posição x2, se eu sei em quanto tempo eu me movi daqui para cá, eu consigo descrever qual que é a minha velocidade, certo? Agora, vamos supor que na posição x1, o meu objeto tinha uma velocidade v1. Na posição x2, o objeto chegou com uma velocidade diferente, chegou com uma velocidade v2. Tá? Vamos continuar mantendo aqui tempo 1 e tempo 2. Então, repare que de x1 para x2, a velocidade ela variou também. Então, quando eu tenho uma variação de velocidade, nós temos a nossa grandeza chamada aceleração. Então, nós temos que a aceleração, ela vai ser definida como a minha variação de velocidade que ocorre em um certo espaço ali, num certo tempo, né? Um certo espaço de tempo, vamos dizer assim. Então, o que é meu ΔV? Meu ΔV, por definição do delta que a gente já discutiu, ΔV é a velocidade final, que nesse caso eu estou chamando de V2, menos a velocidade inicial, que eu estou chamando de V1. E meu ΔT é o tempo final menos o tempo inicial. Ok? Então, essa daqui é o modo como eu calculo a minha aceleração. Lembre que a gente costuma definir que o tempo inicial, o tempo 1, ele pode ser tomado como zero, né? Lembrando que se a gente tem um cronômetro, o mais inteligente é a gente deixar o nosso cronômetro zerado. Então, se esse for o caso, a nossa aceleração ela vai ser dada como V2 menos V1, ou seja, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial, que é zero, né? Então aqui eu vou colocar simplesmente zero. Isso vai me retornar V2 menos V1, dividido simplesmente por T2, tá? E aqui, para ficar no nossa escrita mais geral, a velocidade V2, que é a velocidade final, vou chamar simplesmente de V. A velocidade V1, que é a velocidade inicial, vou chamar de V0, né? Porque V0 ela seria, lembra? Ela seria medida no tempo t igual a zero. E meu tempo T2 eu vou chamar simplesmente do tempo t. Então, fazendo essa pequena transformação de unidades, eu tenho que minha aceleração, então, é V menos V0, velocidade final menos velocidade inicial, dividido por t. E aí, agora, multiplicando ambos os lados por t e isolando o meu V, a gente encontra que a velocidade final é a velocidade inicial mais a minha aceleração multiplicada pelo tempo. Ok? Então, essa aqui é a expressão que eu tenho para a minha velocidade no movimento uniformemente variado. Tá? Se você se perdeu aqui, né? Simplesmente passei o tempo para cá multiplicando, ficou a aceleração vezes o tempo. Eu peguei esse menos V0, passei para o outro lado, ficou positivo. Então ficou V igual a V0 mais AT. Certo? Então essa daqui é a equação que relaciona a velocidade, né? Eu obtenho uma velocidade final a partir de uma velocidade inicial quando eu tenho uma certa aceleração. Lembrando que essa aceleração é o que está variando a minha velocidade. Vamos ver qual é a unidade de medida de aceleração. Repare então que a aceleração
olhando pela fórmula, vamos escrever, né, desse jeito aqui, porque eu quero representar a unidade de medida. Então a minha aceleração, repara que minha aceleração ela é velocidade por tempo, ou seja, é a minha unidade de medida de velocidade dividido pela unidade de medida de tempo. Velocidade, como nós vimos na aula anterior, é dada por metros por segundo. E o tempo, metros por segundo. Desculpa, né? E o tempo é segundo. Então a velocidade é metros por segundo e o tempo é segundo. Ou seja, metros por segundo dividido por segundo. Isso daqui a gente pode escrever como metro por segundo ao quadrado. Então a unidade de medida de aceleração no sistema internacional é metro por segundo ao quadrado. Aqui é importante a gente saber o que a unidade de medida está dizendo para a gente. O que metro por segundo ao quadrado está nos dizendo? Para entender isso, é sempre bom focar nessa forma aqui, tá? Metro por segundo ao quadrado é metro por segundo. Ou seja, focando aqui, né, em intervalos de 1 segundo, se eu tenho uma aceleração, por exemplo, como exemplo, vamos mudar a cor aqui, vamos colocar verde. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Isso significa 2 metros por segundo. Em outras palavras, isso mostra que de um segundo para o outro, a velocidade varia exatamente 2 metros por segundo. Então, por exemplo, digamos que a velocidade inicial do meu objeto seja 1 metro por segundo. Passado 1 segundo, vou colocar aqui V0 é o tempo inicial T0. Vamos pegar agora V1. V1 seria depois de 1 segundo, ou seja, T vale 1 segundo. Qual que seria a velocidade do meu objeto? Ora, se a sua aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, quer dizer que passado 1 segundo, sua velocidade vai variar em 2 metros por segundo. Então, se a velocidade era 1, ela vai passar a ser agora de 3 metros por segundo. Já que a variação aqui, né, 3 menos 1 é igual a 2. Ou seja, se a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado, a velocidade, quando passa 1 segundo para outro, a velocidade muda em 2 metros. Passado 2 segundos, ou seja, quando o meu relógio marcar 2 segundos, qual que vai ser a velocidade? Se era 3 metros por segundo, agora vai variar mais 2 metros por segundo. Ou seja, vai para 5 metros por segundo. Passado mais 1 segundo, ou seja, quando o relógio marcar 3 segundos, qual que vai ser a nova velocidade? Era 5? Vai variar 2 metros, ou seja, 5 mais 2, 7 metros por segundo. Ok? Então, esse é o significado da aceleração. A aceleração, ela diz o quanto a velocidade muda de um segundo para o outro. Ok? Vamos ver um outro exemplo. Vamos somar agora uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa esse menos 2 metros por segundo ao quadrado? Significa que agora, passado um segundo, a velocidade vai diminuir 2 metros por segundo. Então, vamos tomar V0 valendo 10. Ou seja, quando o meu relógio ele marca o tempo 0, a velocidade do objeto está em 10 metros por segundo. Passado um segundo, qual que vai ser a velocidade do meu objeto? Ora, como ele está sob influência de uma aceleração de menos 2 metros por segundo ao quadrado, significa que passado um segundo a velocidade vai variar 2 metros por segundo. Mas como ela tem sinal de menos, quer dizer que a velocidade vai cair, ela vai decrescer. Então agora eu vou para 8 metros por segundo. Ou seja, variei 2 metros por segundo, mas agora, sendo a aceleração negativa, estou caindo, estou diminuindo minha velocidade. Passado mais 1 segundo, ou seja, quando o meu relógio marcar 2 segundos, minha velocidade vai cair mais 2 metros por segundo, ou seja, de 8 vai para 6 metros por segundo. E assim por diante. Tá? Nesse primeiro caso, onde a aceleração ela é positiva, nós temos o caso que a gente descreve um chamado movimento acelerado. Então, quando a aceleração ela é positiva, quer dizer que a velocidade vai aumentando. Isso é um movimento acelerado. Nesse segundo caso, quando eu tenho uma aceleração negativa, ou seja, uma aceleração menor que 0, eu teria um movimento desacelerado.
movimento desacelerado. Ok? Mas tem que ficar claro o que é então aceleração. E para ficar claro, foque sempre nessa forma de ler a unidade de medida. A aceleração ela é metro por segundo, ou seja, uma variação de velocidade a cada segundo. Ok? Vamos supor um outro exemplo aqui para a gente encerrar essa aula. Vamos supor que aqui eu tenho uma pessoa e essa pessoa vai jogar uma bolinha para cima. E a bolinha vai começar a subir, subir, até que ela vai atingir uma altura máxima e depois ela vai começar a cair. E eu vou falar que de um ponto para o outro passou sempre 1 segundo. Então daqui até aqui passou 1 segundo, daqui até aqui passou 1 segundo e daqui até aqui passou 1 segundo. Certo? E a pergunta que eu posso fazer é: qual que é a velocidade inicial? Quanto que vale o V0 da minha bolinha? Ou seja, qual que é a velocidade com que a bolinha foi jogada para cima? Certo? Repare que essa velocidade não pode ser zero. Essa velocidade tem que ser diferente de zero. Porque como eu estou jogando o objeto para cima, se a velocidade for zero, ele não vai sair da minha mão. Tá? Então, tem que ter uma velocidade diferente de zero. Não é porque eu estou falando de velocidade inicial que ela é necessariamente zero. Não. Zero é o tempo. Tempo t vale zero. Tá? Mas a velocidade não. Vai ficar mais claro nas próximas aulas, mas por enquanto, né, eu vou querer que vocês acreditem em mim. E o que a gente sabe da experiência? É que quando eu jogo uma bola para cima, ela vai subindo, até atingir uma altura máxima. E depois ela começa a cair. Ou seja, a bola, quando ela está subindo, ela está desacelerando. Por que ela está desacelerando? Porque existe algo puxando ela para baixo. E o que puxa ela para baixo é o que a gente chama de gravidade. Embora a gente não discutiu ainda a gravidade, a gente sabe do cotidiano que a gravidade puxa as coisas para baixo. E essa gravidade, ela está mudando a velocidade da minha bolinha ali. Isso quer dizer que a bolinha começa com uma certa velocidade inicial, mas à medida que ela vai subindo, ela vai mudando a sua velocidade. E como eu sei que ela vai mudando a sua velocidade? Ora, porque a bolinha está subindo, até que vai chegar um momento que ela vai parar de subir e vai cair. Se ela vai parar de subir, quando ela atingir esse ponto de altura máxima, sua velocidade final tem que ser zero. Ora, se não for zero, quer dizer que ela não atingiu a altura máxima. Se a bolinha chega numa certa altura e a velocidade dela não é zero, ela continua subindo, porque eu joguei ela para cima. Mas se ela atinge uma altura máxima e depois ela começa a cair, é porque essa velocidade com que eu joguei a bolinha para cima tende a zerar. Então olha só, eu fui de uma velocidade diferente de zero para uma velocidade igual a zero, ou seja, a minha velocidade ela variou. Se ela variou, é porque está sob influência de uma aceleração. E essa aceleração é a aceleração da gravidade, que sempre aponta para o centro da Terra. Ou seja, se eu jogo a bolinha para cima, a gravidade está puxando a bolinha para baixo. Ok? E o valor, a gente vai demonstrar isso em alguma aula mais para frente aí, mas o valor da aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, isso quer dizer que quando um objeto está sob influência da aceleração da gravidade, isso daqui é por causa da Terra, tá, pessoal? Isso daqui é para qualquer objeto na superfície da Terra. Se eu estiver na Lua, a aceleração da gravidade vai ser outra. Se eu estiver em Júpiter, vai ser outra, assim por diante. Aqui estamos falando da Terra. Então, o valor da aceleração da gravidade da Terra é de 10 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer que quando passa um segundo, a velocidade de um objeto na superfície da Terra varia em 10 metros, ok, por segundo. Quando a gente fala de gravidade, a gente costuma representar a aceleração pela letra G, tá bom? Mas tanto faz, G ou A vai ser a mesma coisa. Então vamos lá. Eu quero saber qual que é a velocidade inicial do meu objeto. Ora, vamos pegar o ponto máximo da trajetória lá em cima. Eu sei que lá em cima a velocidade ela foi para zero, porque o objeto atingiu a altura máxima e ele parou de subir. Se ele parou de subir, a velocidade foi para zero. Um segundo antes, ele tinha uma velocidade diferente de zero. Quanto que vale essa velocidade um segundo antes? Ora, se eu sei que a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo a cada segundo, então um segundo antes do objeto ir a zero, ele tinha que ter uma velocidade 10 vezes maior. Ou seja, a velocidade do objeto nesse instante era de 10, deixa eu colocar mais para cá, 10 metros por segundo. Ok? Porque se ele foi para zero, quer dizer que um segundo antes ele tinha variado 10 metros por segundo.
Então a velocidade dele só podia ser 10 metros por segundo. E um segundo antes? Ora, como ele está sob influência de uma aceleração de 10 metros por segundo a cada segundo, um segundo antes ele tinha que ter variado 10 metros por segundo. Como ele está diminuindo sua velocidade, então aqui só podia ser 20 metros por segundo. E um segundo antes? De novo, como ele está sob influência da gravidade, a sua velocidade varia 10 metros por segundo a cada segundo. Ou seja, 20, qual que era a velocidade antes então? 20 variado 10, 30 metros por segundo. E por fim, qual que é a velocidade do objeto quando ele saiu da mão da pessoa ali? Como ele está sob influência da aceleração da gravidade, houve uma variação de 10 metros por segundo a cada segundo. Isso quer dizer que se era 30, ele caiu 10, certo? Ou seja, qual que é o valor que ele tinha? Ele tinha um valor igual a 40 metros por segundo. Então, olha só, eu jogo o objeto para cima, a velocidade do objeto está indo para cima, enquanto que a aceleração está para baixo. Ou seja, é um movimento desacelerado. Sempre que a velocidade e a aceleração forem contrárias, eu posso escrever um movimento desacelerado. Ok? Então, meu objeto foi lançado para cima com velocidade de 40 metros por segundo. Um segundo depois, como a aceleração da gravidade é de 10 metros por segundo a cada segundo, isso quer dizer que a velocidade variou 10 metros por segundo. Como velocidade e aceleração têm sentidos opostos, a velocidade está caindo. Então, se era 40, depois de um segundo foi para 30, depois de um segundo foi para 20, depois de um segundo foi para 10, depois de um segundo foi para 0. Quando o objeto chega em 0, é porque ele atingiu a sua altura máxima. Ok? Então, essa é a aula desse vídeo aqui. Tá? Quaisquer dúvidas é só vocês me escreverem aí. Se alguma coisa não ficou muito clara, é só vocês me escreverem. Lembrando, tá, que eu gravo essas aulas, eu não tenho nenhum script nem nada, eu só vou falando aqui, tá? Então, se alguma coisa ficar muito confusa, por favor, me procurem. Até mais.